O pecado de adultério. Vamos falar sobre adultério? Até porque o adultério ele está registrado na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como na Nova Aliança, no Novo Testamento. Tanto Moisés escreveu acerca do adultério, tanto quanto Jesus também deixou registrado através das suas palavras acerca do adultério. E para começar, já deixa aí o like para nos ajudar e compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir um comentário ou um estudo, um ensinamento, uma pregação acerca deste assunto. Vamos lá? Observe que, na verdade, o adultério ele é a violação da regra de fidelidade conjugal imposta pelo contrato de matrimônio. Ou seja, é a traição, é a infidelidade conjugal, tanto da parte masculina como também da parte feminina. Ambos podem cometer esta transgressão, essa quebra desta lei ou deste contrato de fidelidade, não é? E o que nós aprendemos quando abrimos a nossa Bíblia Sagrada é que a Antiga Aliança já falava acerca deste tropeço, não é? Desta quebra deste contrato. E o interessante é que o livro do Êxodo, no Decálogo, né? Nos 10 mandamentos, você já encontra ali no capítulo de número 20 do livro do Êxodo, o versículo 14 já diz: não adulterarás, não é? O mandamento já orienta, Deus já faz questão de deixar registrado qual é a sua vontade, tanto para o matrimônio, para o casamento do homem, juntamente com a sua esposa, da sua esposa, juntamente com o seu marido, manter a fidelidade um para com o outro. E o interessante, você vai ver uma frase muito interessante: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não é? A palavra de Deus já adverte a você não estar de olho naquilo que não te pertence. A Antiga Aliança fala acerca de alguns apedrejamentos, não é? Por causa desta mesma razão, né? Algumas pessoas eram réus de morte, né? Por causa do adultério. Veja quão sério era tratado essa questão do adultério no meio dos antigos. Quando nós observamos a lei tão dura, advertindo e punindo aqueles que eram adúlteros e adúlteras, nós logo nos apegamos à graça de Deus, que é o favor não merecido. Porém, quando nós examinamos o adultério na graça e abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, e lemos o versículo 27, o 28 e o 29, logo nós lembramos que a lei dizia: não consuma o ato, ou seja, não se deite com alguém que não é a sua esposa ou o seu esposo, que não faz parte daquela aliança que foi atada ali no altar. Mas a graça de Deus nos traz uma advertência muito mais séria, que nos diz que observe, qualquer entre vós que olhar para uma mulher com intenção impura do seu coração, Jesus disse, já pecou, já cometeu adultério. O problema é que alguns às vezes não levam a palavra de Deus a sério por não saber a diferença entre ver e olhar. Ver, todo mundo vê. Deus dotou o homem e a mulher de visão, ou seja, você consegue ver, consegue enxergar. A diferença está em você ver e continuar olhando. Quando você continua olhando, você já diferencia o ver do olhar, porque você pode ver e virar
para olhar. Você pode ver e continuar olhando. Você pode ver e se interessar por aquilo que você viu e dar continuidade a essa visão, olhando de maneira insistente, de chegar ao ponto de não só olhar, mas abordar, intimar, cantar. Essa que é nessa situação que se vai gerando, não é, o pecado, porque o pecado é gerado na mente, desce para o coração e sendo consumado gera a morte espiritual. Observe que Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, ele trata do pecado praticado usando o próprio corpo. Ele fala da prostituição, fala também no contexto da conjunção carnal e nos adverte, nos ensinando e nos lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo, morada do Espírito do Senhor. Quando você ler a carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 4, fala acerca do leito sem mácula, sem prostituição, sem adultério, sem traição, com fidelidade. E isso, quando é quebrado, traz inúmeras consequências. Cuidado com o adultério, com a traição, com a infidelidade. Isso pode acarretar quebra da comunhão, destruição da família, separação do casal, perde a credibilidade, a confiança, é disciplinado na igreja, vai ficar de banco, vai ser suspenso da comunhão. E em alguns casos mais extremos acaba assim acarretando em até aborto, o que, baseado na palavra de Deus, nós sabemos que é um tipo de assassinato também. Então a Bíblia diz adúlteros e adúlteras. Então a Bíblia é muito enfática, muito direta, muito dinâmica, muito objetiva na advertência contra esse tipo de pecado. Seja fiel, muito cuidado com o adultério. Deus abençoe. Se gostou, clica aqui nos cards que vai aparecer aqui para continuar aprendendo conosco.